Sabe aquele sapato que aperta e machuca os pés? Mas que você insiste em usar porque ele já te levou a tantos lugares bonitos no passado? Você já sentiu que estava segurando algo que na verdade já tinha acabado? Algo que já não fazia mais sentido? Hoje o meu assunto com você é sobre uma das artes mais difíceis, mas também ao mesmo tempo mais libertadora da vida, que é a arte de encerrar ciclos. Há diversos tipos de encerramentos, né? Uns que fazem parte do ciclo da vida, da natureza humana e trazem muita dor. E outros que exigem de nós entendimento, clareza e decisões. E quando a gente foge ou adia, isso traz muito sofrimento. Esse é o quadro Mais Vida aos Nossos Dias. Eu quero te dar as boas-vindas e vamos tomar um chazinho ou um cafezinho e vamos conversar sobre isso. Eu já passei por muitos encerramentos e eu acredito que você também. Encerramentos de ciclos sempre acontecem, seja no relacionamento amoroso, num trabalho, quando nós mudamos de cidade, de casa, quando nós mudamos o estilo de vida, quando nós fazemos aniversário. Aliás, daqui uma semana eu vou encerrar um ciclo e começar outro, no dia 14 de julho, tá pertinho. Quando nós perdemos as pessoas que nós amamos, essas pessoas que partem dessa vida, né? E em todos esses encerramentos há um grau de desconforto, de desafio ou de grande dor. Nós não fomos ensinadas a nos despedir. Talvez por isso a gente tenta segurar, eternizar até mesmo coisas que são passageiras. Mas a verdade é que para um novo ciclo chegar, para algo diferente, algo novo chegar, nós precisamos deixar algo antigo ir embora. Fica aqui comigo nesse vídeo para a gente refletir sobre o olhar de Deus, da filosofia, da ciência e da arte. Vamos entender um pouco o que acontece com a nossa mente hoje. E para isso nós precisamos olhar um pouquinho para trás. Os maiores pensadores da história passaram a vida tentando entender as mudanças. Heráclito tem uma frase famosa que diz assim: ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Ele quer dizer que as águas mudaram e você também mudou, e que o ciclo se encerra a cada segundo. Anos mais tarde, Heráclito influenciou outros filósofos que trouxeram para o dia a dia e criaram a expressão amor fati, que é uma expressão em latim que significa amar o destino e aceitar o fim das coisas sem revolta. Com isso, eles querem nos ensinar que sofrer por algo que acabou é lutar contra a própria natureza. A gente sabe que não é tão simples assim, né? Mas por isso que é importante expandir a consciência para ter uma compreensão maior sobre a vida. O filósofo Nietzsche dizia que nós precisamos ter coragem de queimar o nosso passado para criar algo novo. Então perceba como as ideias se conectam. Heráclito fala sobre as mudanças. Os estoicos nos ensinam a aceitação. E Nietzsche nos desafia a usá-la para evoluir. Só voltando um pouquinho na frase do Nietzsche sobre ter coragem de queimar o passado para criar algo novo. No meu entendimento, esse queimar o passado não é apagar, anular, porque isso faz parte da nossa história, mas sim extrair o melhor desse passado, dessas experiências, né? Extrair esse resultado para a gente criar algo novo, entrar num novo ciclo. E o que esses pensamentos influenciam na nossa vida? Eu acredito que é a ilusão da permanência, né? Porque tudo aquilo que nós escolhemos, tudo aquilo que está na nossa vida, nós queremos que dure para sempre. Mas quando algo acaba, quando algo se encerra, a gente sofre ou até mesmo adoece por não aceitar a realidade do rio que corre. Eu quero trazer o meu entendimento sobre esse tema, ok? Talvez faça sentido para você também, ou talvez não faça sentido para você e está tudo bem. Nós estamos aqui para trocar, para refletir. Por todos os encerramentos de ciclos que eu passei, eu extraí um entendimento que para a gente passar por encerramento de ciclos é importante integrar 4 forças que explicam a nossa existência. Eu já passei por lutos de pai, de mãe, e quem já passou sabe a dor que é. É um vazio que fica e que cabe a gente aprender a conviver com isso. Eu digo que tem dores que não têm cura, porque não é sobre curar, talvez transformar essa dor em algo mais leve para nós.
que podemos dar o nome de saudade, uma doce lembrança, é aprender a conviver com essa ausência física e seguir, sabe? Então eu passei por essas perdas e também de pessoas próximas, amadas, passei pelo fim de alguns relacionamentos amorosos, por mudanças de estado, de cidade, de profissão e até mesmo o luto de mim mesma, pelas versões que eu precisei deixar ir para viver o que eu vivo hoje, de forma tão diferente e muito mais alinhada com a minha essência. Jung dizia que existe um momento em que precisamos morrer simbolicamente. Não fisicamente, mas sim deixar ir uma identidade antiga. Porque aquilo que nos trouxe até aqui pode não ser o que vai nos levar para o próximo ciclo. Então, falando das 4 forças, Primeiro eu digo que é sobre Deus. Entender que um encerramento não é abandono, não é perda, não é fracasso. Na Bíblia, em Eclesiastes 3, diz assim: há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e para morrer. Há tempo para plantar e para arrancar o que se plantou. Depois leia por completo Eclesiastes 3. Deus criou o tempo com estações. Fechar um ciclo é confiar que Deus sabe a hora de mudar a estação da sua vida, mesmo quando você quer os frutos do verão no meio do inverno. Sob a ótica da filosofia, é a gente sair da identificação com algo. Por exemplo, nós não somos o nosso trabalho, nós não somos o nosso relacionamento, nós não somos o corte de cabelo, nós não somos o saldo bancário, seja ele positivo ou negativo. O que a filosofia quer nos ensinar é que quando um ciclo se acaba, a gente não acaba, a nossa identidade não acaba. Então, se um relacionamento acaba, a gente não acaba junto. É claro que nós podemos aprender muito e a nos transformar com aquilo que nos acontece, com aquilo que se encerra, mas a nossa identidade, a nossa verdadeira essência permanece. A neurociência explica que o nosso cérebro odeia fechar ciclos, porque ele gasta muita energia para criar novos caminhos neurais. Então, o cérebro prefere o sofrimento conhecido do que a felicidade desconhecida. Existe uma lei na física que diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ok, mas entendendo tantas coisas, como aguentar o peso de tudo isso, não é? Como eu já falei que faz sentido para mim, é transformar a dor. É fácil? Não, não é fácil. Por isso que é tão importante ter Deus, buscar na palavra de Deus, na filosofia, ampliar os nossos conhecimentos e o nosso autoconhecimento. Então, como a arte nos ensina sobre esse tema? A arte pega a dor do fim e transforma em beleza. É a música que conforta o coração, a pintura que expressa o luto, o poema que dá nome à saudade, ou seja, a arte pode ser um curativo que dá beleza à nossa cicatriz. Mesmo com toda essa base, entendendo que o encerramento, a mudança faz parte da nossa vida, que é algo natural, por que dói tanto? Porque muitas vezes a gente se arrasta em situações que já acabaram e que até mesmo estão acabando com a gente. Tem 2 pontos importantes: o apego e o ganho secundário. O apego é o vício da mente na rotina, na segurança daquilo que é familiar, que já é conhecido. E o ganho secundário é um termo da psicologia. Significa que mesmo numa situação que está péssima para nós, existe um benefício, um ganho oculto em permanecermos naquela situação. E é algo inconsciente mesmo. Permanecer num trabalho que está te adoecendo, numa amizade que só te critica e te suga, tem algum ganho, algum benefício oculto em permanecer nessas situações. Perceba, nós não encerramos ciclos somente em relacionamento amoroso, mas sim em trabalho, amizade, em comportamentos, em hábitos, de diversas formas e em todas as áreas da nossa vida. Você tem o hábito de observar a natureza? A natureza é uma grande professora para nós. Nós podemos refletir e aprender muito com ela. Pode observar, as árvores não seguram as folhas secas no outono. Elas deixam que as folhas caiam para que elas tenham energia para brotar na primavera. O sol não pede desculpas para se pôr.
ele vai embora, porque ele sabe que a noite é necessária para o descanso da terra. Nós podemos dizer que a natureza encerra ciclos com muita elegância e sem culpa, né? E falando na natureza, eu tenho um exemplo aqui em casa e eu vou te mostrar. Nós temos um bonsai de amora, olha que graça. Na semana passada, as folhas ficaram todas sequinhas. Aí uma abriu e ficou só uma, mas eu vi que estava cheio de brotinhos. Essa semana, elas abriram, estão renovadas, olha que lindinhas. Verdinhas, brilhantes, e logo teremos amorinhas. Então, falando sobre encerramento de ciclo, olha só o exemplo da natureza. Podemos aprender muito com a natureza. Bom, mas voltando ao conteúdo, o que significa um novo ciclo na prática? Não é mágica onde tudo fica perfeito da noite para o dia. Na prática, um novo ciclo traz mais clareza. Clareza sobre o que você deseja, sobre o que se requer de você, o que você não aceita mais, sobre estabelecer limites mais claros, pode ser sobre uma vida mais organizada, sobre escolhas mais conscientes, sobre conversas mais honestas. Um novo ciclo não é um destino final, mas sim uma postura diferente diante da vida. É uma forma mais leve de caminhar, de se sentir e de se viver. E agora, entrando na fase final dessa conversa, eu quero deixar uma pergunta para você refletir. Se você quiser, você pode escrever também. A pergunta é: qual ciclo você está mantendo vivo com muito esforço, mas que claramente já chegou ao fim? Lembra que eu falei de Heráclito sobre as águas do rio? Da confiança nas estações de Deus, da transformação da física e da beleza da arte? Então, deixar ir não significa que aquilo que passou não teve valor. Significa apenas que aquilo cumpriu uma missão na sua vida. Agradeça e honre o que passou, mas aprecie o momento presente. Confie num futuro muito bom, no futuro que você está plantando hoje. Se você gostou desse conteúdo, envie para suas pessoas favoritas. E eu vou deixar um card aqui de um vídeo que complementa também esse tema, que é o vídeo sobre soltar. Um abraço afetuoso, que Deus nos ilumine e que haja mais vida aos nossos dias.